E nessa terceira aula, nós estudaremos, então, o pacto pós-nupcial, que de uma maneira contrária ao pacto antinupcial, esse pacto pós-nupcial é um contrato lavrado após a constituição do casamento. O primeiro objetivo, desse pacto pós-nupcial é a alteração dos regimes de bens. Então, há essa possibilidade de alteração de regime de bens trazida pelo nosso Código Civil, lá no artigo 1639, parágrafo 2º, que foi uma inovação do Código Civil de 2002, e também o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 734, também traz esses procedimentos para esse pedido de alteração do regime de bens. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esse casal tenha realizado um pacto antinupcial, tenha escolhido determinado regime de bens, contraíram o casamento e durante, então, esse casamento, eles perceberam que aquele regime de bens já não atende mais às necessidades patrimoniais deles, como um casal, e decidem, então, que seria melhor a escolha de um novo regime, ou um regime mais abrangente, ou um regime mais restritivo. Nós temos, então, essa primeira possibilidade. E também nós temos uma segunda possibilidade em que esse casal, no momento da celebração desse casamento, eles não realizaram um pacto antinupcial, por isso eles não escolheram um regime de bens. Dessa maneira, prevaleceu, então, naquele casamento, o regime de bens legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, e agora, com esse casamento já realizado, eles perceberam, então, que esse regime da comunhão parcial de bens também não atende às necessidades patrimoniais deles e, dessa maneira, eles também desejam alterar esse regime de bens para um novo regime. Então, nós temos essas duas possibilidades. Entretanto, o legislador permite essa alteração, mas estabelece determinado procedimento. O primeiro requisito, sendo o mais burocrático, é que essa alteração ela só pode ocorrer através de um pedido judicial. Então, há necessidade de judicializar esse pedido de alteração de regime de bens. Esse casal deve motivar, esse pedido de alteração. Então, deve ter uma motivação que será analisada, que será valorada pelo magistrado. Nós devemos sempre respeitar, deve sempre ser respeitado o direito de terceiros, certo? Então, ou seja, se essa modificação, essa alteração de regime de bens tiver por objetivo fraudar credores, prejudicar terceiros, isso não será possível. Essa alteração não será possível. E, por fim, o juiz analisando, então, todos esses critérios e autorizando essa modificação do regime de bens, deverá ser dada uma publicidade a esse ato de modificação desse regime. De que maneira? Com a averbação dessa alteração no assento de casamento desse casal, Então, ou seja, no cartório de registro civil das pessoas naturais. Ficará averbado, então, na certidão de casamento deles. E caso, eles tenham bens imóveis, também ficará averbado essa alteração no cartório de registro de imóveis. E por fim, com relação a esses efeitos dessa alteração, desse pacto pós-nupcial, da alteração desse regime de bens por esse pacto pós-nupcial, nós temos um termo inicial desse novo regime, que é a data do trânsito em julgado, dessa decisão judicial que modificou, que permitiu essa alteração. Lembrando que esse termo inicial, com o trânsito em julgado dessa decisão, prevalece no tocante aos cônjuges. Tá bem? Então, com relação a eles, os efeitos se iniciam dessa data. Com relação a terceiros, esses efeitos, eles terão início, o termo inicial desses efeitos, dessa modificação desse regime de bens, será junto com a publicidade que foi dada a esse ato, ou seja, com o registro, com a averbação dessa mudança no registro civil e no registro imobiliário, se for o caso. Então, esses efeitos, nós temos aí também
né, uma discussão com relação a isso. Nós temos um entendimento do STJ que entende, então, que essa modificação desse regime de bens, os efeitos, só são possíveis os efeitos ex nunc, ou seja, para o futuro, ex nunc, da nuca para frente, para o futuro. Então, só seriam possíveis esses efeitos, né, para o futuro, ex nunc. Entretanto, nós temos sim posicionamentos de tribunais inferiores permitindo esses efeitos ex tunc, da testa para trás, ou seja, retroativos. Então, nós temos aí esse impasse, né? E tanto os argumentos do STJ para que esses efeitos sejam apenas ex nunc, quanto os argumentos de alguns tribunais para que esses efeitos seja possível, se for da vontade desse casal, que esses efeitos sejam, sim, ex tunc, as justificativas são as mesmas, né? Que devem ser preservados os interesses dos cônjuges, bem como os interesses de terceiros. E aí nós ficamos, então, nesse impasse, né, de quais seriam esses efeitos aí que predominam com a alteração desse regime de bens. Com isso, nós encerramos a nossa terceira aula.